Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para, dentro desses nossos 10 dias de oração, refletirmos um pouco sobre como estamos cuidando da nossa saúde. Hoje eu quero falar um pouco sobre o plano de Deus para você relacionado ao seu tempo. Quando nós vamos no início da criação, nós percebemos que Deus cuidou dos mínimos detalhes. E uma das coisas que Deus fez foi, por exemplo, estabelecer o sábado lá na criação. E o sábado era para realmente refletirmos na importância de dedicarmos tempo para Deus, na importância de descansarmos. O sábado foi feito para ser uma bênção para o ser humano. A realidade é que quando Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano, Ele não criou ele para ter doenças, mas devido à entrada do pecado no mundo, vêm algumas consequências. E uma delas, a principal delas, é a morte. E hoje muitas pessoas não conseguem chegar à sua terceira idade. Só que quando nós vamos na história do passado, mesmo após a entrada do pecado, nós iremos perceber que muitas pessoas viviam muitos anos. Mas por que, pastor? E por que hoje não? É certo que há várias consequências que nós podemos aqui dizer, muitas delas também genéticas, mas muitas delas, na verdade, acima de 50%, são devido a nossas más decisões. E as nossas decisões, muitas vezes, elas afetam a nossa saúde. E aí sim, quando a nossa saúde é afetada, nós muitas vezes, então, agora sim, dedicamos tempo para cuidar da nossa saúde. O problema é que nós deveríamos ter feito isso ao contrário, dedicarmos tempo para prevenir, para que nós não tenhamos doenças. Exatamente esse ponto que a mensagem de hoje ela nos traz aqui e é algo para nós refletirmos. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está no livro de Provérbios, lá no capítulo 25, livro de Provérbios, no capítulo 25, no verso 28. Leia esse texto aí na sua casa também. Esse texto nos faz refletirmos aqui algo bem interessante. Provérbios capítulo 25, no verso 28, diz assim: Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Nós precisamos entender a importância de termos domínio próprio. E esse domínio próprio que eu quero trazer para vocês é a importância de nós cuidarmos do nosso tempo. Você tem cuidado do seu tempo? Ou será que você é um daqueles que não tem tempo para cuidar nem mesmo da sua saúde? Como está o seu tempo? Você tem dedicado tempo para coisas essenciais na sua vida? Você tem dedicado tempo para Deus? Você tem dedicado tempo para a sua família? Muitas vezes nós dedicamos tempo apenas para o trabalho. E nós muitas vezes dizemos, mas pastor, eu trabalho para que a minha família possa ter o que ela tem hoje. Mas será que não seria muito importante você dedicar também tempo para a sua família? Será que não seria essencial você ter tempo para brincar com seus filhos? Será que não seria essencial você ter tempo para estar com a sua esposa, com o seu esposo? Nós muitas vezes achamos que a prioridade na vida é apenas trabalhar e nós não dedicamos tempo nem mesmo para Deus. Não estou dizendo que trabalhar é errado. Não, você deve trabalhar e isso também é um remédio. Você não deve ficar em casa sem fazer nada. Você tem que buscar fazer alguma coisa. Mas em meio a isso, é muito importante você organizar o seu tempo. Porque pode ser que você tenha apenas no seu tempo, do seu dia a dia, dedicado tempo para você mesmo e, consequentemente, tempo apenas para o trabalho e não para coisas essenciais, como prevenção de doenças, como sair, fazer uma caminhada, como sair em meio à natureza, como buscar a luz solar, os 8 remédios naturais, como beber bastante água, como fazer exercício físico. Talvez você seja uma dessas pessoas que realmente tem construído a sua casa, mas sem cuidar do seu dia a dia e voltado especialmente ao seu tempo. Cuidado, porque a não organização do tempo e a falta do tempo para fazer muitas coisas que são essenciais para a nossa vida podem afetar a sua saúde. Isso mesmo. A falta de organização de tempo
pode te levar a um nível de estresse alto e, consequentemente, muitas doenças. Eu coloquei aqui algumas delas nessa mensagem que eu escrevi aqui para vocês. O que o estresse, por exemplo, pode fazer com o nosso corpo. Aumento de pressão arterial, problemas estomacais, enfraquecimento do sistema imunológico, depressão, ansiedade, insônia, cansaço constante. A verdade é que Deus nos criou para ter um ritmo equilibrado, só que nós, por não cuidarmos do nosso tempo, muitas vezes estamos quebrando esse equilíbrio e, consequentemente, estamos ali sofrendo consequências. Como está, por exemplo, o seu sono? Você tem dormido o que o seu corpo realmente precisa? Ou você tem dormido de menos ou de mais? Exatamente isso. Muitos dormem pouco, mas também muitos dormem muito. E, consequentemente, por dormirem pouco, são afetados durante o dia. E por dormirem muito, acabam não tendo tempo para fazer coisas essenciais na vida. Como está realmente a sua organização com o seu tempo? Será que nós estamos dominando o nosso tempo, os nossos hábitos, ou estamos tornando-se vulneráveis e, consequentemente, afetando aí a nossa saúde? O próprio Jesus, ele nos dá um exemplo grandioso. O próprio Jesus, você percebe lá no livro de Marcos, Jesus ali buscando esse descanso, Jesus buscando ali descansar em meio à correria do dia. Mas se tem um personagem que eu gostaria de tratar com vocês, dentro desse contexto de tempo e quais são as prioridades da minha vida para a questão de tempo, é um personagem que você talvez conhece a história, que é o personagem ou as personagens Maria e Marta. Jesus ele vai realizar uma visita na casa de Lázaro, ali na sua família, encontra ali Maria e Marta. E Marta ali, ela está tentando fazer o seu melhor para Deus. E, consequentemente, ela está ali arrumando a casa, preparando o alimento e, consequentemente, tentando, da sua maneira, fazer o melhor para Deus. Contrapartida, Maria está ali aos pés de Jesus, não ajudando a Marta lá a fazer as coisas que precisavam fazer. Quem estava certo dentro dessa história? E aí? Na verdade, quem? Maria. Por quê? Porque a prioridade de Maria era dedicar tempo para aquilo que é mais essencial na sua vida: Deus. Você tem dedicado tempo para Deus? Ou será que a correria do dia faz com que também a sua espiritualidade esteja sendo afetada? Você tem dedicado tempo para as coisas essenciais na sua vida? Não significa que você não deve buscar fazer as coisas na sua casa ou trabalhar fora. Sim, você deve fazer isso, mas não se esqueça de dedicar tempo para coisas essenciais na sua vida. E as principais delas são Deus em primeiro lugar e a família em segundo lugar. A lista de falta de tempo, ela é grande no nosso meio. E, consequentemente, muitos estão sendo realmente afetados. Eu coloquei aqui para vocês, e eu quero ler para encerrar este momento com vocês, sobre algumas coisas que nós devemos fazer. Nós devemos estabelecer horários para dormir e acordar. Dentro desses 10 dias, busque fazer isso. Estabeleça horários para dormir e acordar, mas que esses horários sejam rotineiros na sua vida, que você possa colocar como prioridade na sua vida. Tenha momentos diários de pausa e reflexão. Não pense que você é uma máquina. Aliás, até uma máquina precisa parar, precisa descansar. Mas estabeleça momentos diários de pausa e reflexão e priorize atividades que promovam a sua saúde. Busque dedicar o seu tempo também para coisas mais essenciais, que é Deus em primeiro lugar, a família em segundo. Cuide da sua saúde. Busque fazer caminhadas, exercícios físicos, busque uma alimentação saudável, porque tudo isso vai fazer com que você tenha mais saúde e possa chegar à sua velhice com saúde, assim como era no passado. Que Deus possa te ajudar, te iluminar a entender da importância de cuidar do seu tempo. Feche seus olhos neste momento. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tema tão importante, a qual nós muitas vezes estamos se esquecendo.
E hoje muitas pessoas estão num nível de estresse tão avançado, um nível de ansiedade, afetando assim e trazendo muitas doenças para si mesmo. Nos ajude, ó Pai, a refletirmos sobre esse assunto. Se realmente temos dedicado tempo suficiente para coisas essenciais, se realmente temos cuidado do nosso tempo, ou será que estamos perdendo tempo fazendo coisas que tiram o nosso tempo? Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, a refletirmos sobre isso. Eu entrego todos que estão ouvindo essa mensagem em Tuas mãos e peço a Tua proteção sobre eles, em nome de Jesus. Amém.